Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Este versículo somente para nós darmos início. Amém, irmãos? Amém. Então podemos acertar. Agora os irmãos abram conosco também em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que diz: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Nesses dois versículos do Apocalipse capítulo 10 e 11, nós vemos dois versículos, um complementando o outro. São profecias que vão se cumprir. O Senhor anunciou a João que nos dias, então, da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus que ele falou aos profetas. Nós, então, estamos estudando que segredos são estes. Estes segredos são profecias dentro de outras profecias. Nós estamos então estudando o livro de Deuteronômio, em que o Senhor anunciou ao seu povo no passado que se porventura o povo viesse a desviar-se dos seus mandamentos, Deus traria muitas pragas. E nós paramos ali no versículo 61 do capítulo 28 de Deuteronômio. Eu serei um pouquinho rápido hoje, porque eu não posso esperar muito tempo. Porque precisamos, irmãos, recorrer muitas passagens importantes. Eu gostaria que os irmãos, assim, se caso não desse tempo de procurar, os irmãos anotem, porque é importante os irmãos ouvirem. Porque os irmãos anotem e depois acompanhem, ou então depois os irmãos peguem comigo as passagens. Porque precisamos, na verdade, falar muito sobre esses assuntos. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 61, 62, 63, está escrito assim: também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga, que não está escrito no livro desta lei, até que seja destruído. E ficareis poucos homens em lugar de haver descido, como as estrelas dos céus, em multidão, porquanto não destes ouvido a voz do Senhor teu Deus. E será que quando o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem, em multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. Nesta profecia, a respeito da destruição, Deus anunciou ao seu povo, caso houvesse então um desvio de suas leis, assim como ele tinha prazer em abençoá-lo, também teria prazer em trazer o castigo. Mas parece que o Senhor Deus tem prazer de ver a maldade sobre o povo. O prazer do Senhor não está no castigo, mas em limpar o pecado. Porque Deus é justiça. Deus não pode conviver com a transgressão. Por isso que ele diz: sede santo como eu sou santo. Não toqueis nada imundo, lá no Novo Testamento. E eu vos receberei como filhos e filhas. E eu serei para vós como pai, e vós sereis para mim como filhos e filhas. Isso Paulo falou, recitando passagem do Velho Testamento. O Senhor Deus sempre foi exigente. As igrejas não são muito exigentes não, mas Deus, ele é exigente. Porque nós somos exigentes. Vocês são exigentes. Quando você quer comprar um carro, ou quer comprar uma casa, você exige o melhor. É verdade ou é mentira, irmãos? É verdade. Fala do fundo do coração, irmão, não seja enganoso não. Você sempre quer o melhor, você nunca quer sobra. Se alguém te der um perfume do mais barato, você faz cara feia.
Mas para Deus eu tenho que dar um jeitinho de defender o meu ego e oferecer a metade para o Senhor. Para Deus eu digo que Ele é um ser que está lá em cima, e isso é só exigência de religião. Então eu dou a Ele aquilo que eu acho que está certo eu dar. Mas o Senhor disse lá em Malaquias: vós me ofereceis um roubado, um coxo e dilacerado, e fazei a oferta ao Senhor, e dizeis: não faz mal. Vai lá e oferece ao príncipe da tua cidade, ao teu presidente, ele vai ter agrado em ti? Com certeza que não. Mas nesses 3 versículos eu quero falar especialmente de um versículo, que é o 62, que diz: e ficareis poucos homens em lugar de haver descido como as estrelas dos céus em multidão. Nós vamos para uma passagem, segundo as Escrituras, em Isaías, capítulo 13, versículo 6 ao 16, onde nós vamos ver uma profecia. Na verdade, nesta profecia, a respeito da destruição de Babilônia pelos medos e os persas, que eram 2 nações que se uniram, Deus deixou embutido uma profecia, ou seja, uma profecia dentro da outra, a respeito dos últimos dias. Esses são os segredos. Segredos que às vezes os irmãos que não têm hábito de estudar o Velho Testamento não calculam que ele está rico de mensagens sobre os últimos dias. Ontem lá em casa, o filho do irmão Carlos, o Patrick, estava me perguntando, né? Eu tenho falado muito sobre a grande tribulação. A grande tribulação é um assunto vasto, escrito e deixado na Bíblia. Desde o início, Deus vem falando a respeito da salvação em Cristo Jesus, quando Adão e Eva transgrediu, não é? O Senhor falou sobre a semente da mulher, que era Cristo, e falou sobre os descendentes do maligno, e o Senhor falou ali muitas coisas a respeito da salvação e das aflições. Posteriormente, Deus deixou mensagens, acontecimentos, assuntos que muitas vezes parecem uma história, mas Deus mostrou através de acontecimento que nos últimos dias teremos acontecimentos semelhantes, como por exemplo o dilúvio. O dilúvio foi uma demonstração do que Deus vai fazer nos últimos dias. A mesma coisa, não será um dilúvio de água, mas um dilúvio de açoites, de aflição. A arca é a salvação, Noé é Cristo e todos aqueles que estão em Jesus construindo. E o número resumido que entrou na arca significa que serão poucos que o Senhor vai tirar na grande tribulação. E a maioria vão ficar por aí. Mesmo pessoas que estão junto construindo, porém não estão se envolvendo. Nesta profecia, então, a respeito de Babilônia, nós vamos notar palavras que não se encaixou na época. Mas Deus deixou dentro da profecia mensagens, segredos a respeito dos últimos dias, o que muitos teólogos não compreenderam, mas outros já compreenderam. Tanto é que nós sabemos que alguns citam profecias, por exemplo, de Daniel e Joel a respeito dos últimos dias. Nós vamos ver isso. Eu estou falando sobre o segredo de Deus que Ele falou aos profetas, que o Senhor anunciou a João que no dia da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, vai cumprir. O que vai cumprir? Vai finalizar, como nós lemos em Apocalipse 15, não é? Ou seja, 11, versículo 15, não é? Como diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos, isso aqui é finalizou, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Então, é ali que cumpre as profecias, ou seja, os juízos, as maldições, as pragas, os castigos sobre o povo de Deus, os castigos sobre os ímpios, enfim, Deus ali, então, Ele executa tudo o que Ele falou desde o princípio. A Bíblia muito fala sobre o dia do Senhor. Aquele dia vem ardendo como fogo. Malaquias mesmo fala: eis que o dia do Senhor vem ardendo como fogo. Então são várias profecias relacionadas aos últimos dias. Não é uma brincadeira. Porém as igrejas omitem muito a estudar isso e a falar para as pessoas. E os crentes estão ficando despreparados para o que vai vir aí, por falta de ensinamento. Porque
Muitas pessoas sabem que usar a Bíblia para falar coisas boas, ou seja, mensagem com muita consolação, muita promessa, atrai multidões. Essas mensagens não atraem multidões. Só quem realmente quer saber a verdade, só quem realmente quer encarar o que vai suceder. As profecias embutidas dentro de outras profecias são um grande segredo, um grande mistério. Como eu falei para os irmãos, existe gente na terra tentando descobrir, não é, os códigos da Bíblia. Isso aqui é um código. O que eu estou passando para os irmãos é como um código que foi aberto com a chave que só o Senhor tem. Ele mostrou a mim, já mostrou a algumas pessoas, mas muitos ignoram. Mas vamos ver essa profecia então de Isaías, como nem tudo sucedeu contra a Babilônia do que foi feito pelos medos e os persas. Isaías 13, versículo 6 ao 16. O 6 diz: uivai ou clamai, pois o dia do Senhor está perto. Não é? Para aquela Babilônia houve uma destruição, mas a Babilônia que o Apocalipse fala e que a profecia que Isaías falou vai encaixar perfeitamente na grande tribulação nos últimos dias. Pois o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Vem do todo, é de Deus que vem como assolação. A palavra diz assim: vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens desmaiará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em desolação, e dela destruir os pecadores. O prazer de Deus, irmão, não é matar a pessoa, destruir o indivíduo, mas o pecado. Mas a pessoa não larga o pecado, a pessoa é destruída junto. Porque as estrelas dos céus, ó, isso não se cumpriu no tempo de Babilônia, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Eu vou lá para o Novo Testamento mostrar para os irmãos que esta palavra, esta profecia embutida dentro da profecia contra a Babilônia naquela época, não se cumpriu naquela época. Vocês estão entendendo o que é o segredo de Deus, irmãos? Irmãos, procurem ficar atentos, irmãos. Não é qualquer lugar que se ensina isso aqui, não estou dizendo para os irmãos, porque Deus não tem revelado a muitos, porque o povo está buscando outras coisas. Então os irmãos gravem, prestem atenção, não é? Eu visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos. Farei cessar. Visitarei sobre o mundo. Não era só o mundo daquela época, ou aquela cidade de Babilônia. Ele disse que ia fazer cessar. Isso não acessou ainda a arrogância dos atrevidos. Tem muitos atrevidos, arrogantes, pecadores e ímpios sobre a terra. Mas na grande tribulação o Senhor vai fazer, porque será uma coisa total e definitiva sobre a terra. Deus não vai extinguir o ser humano sobre a terra, mas vai abater a soberba, a arrogância dos tiranos, dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro. É esse versículo que eu quero conferir com o que nós lemos em Deuteronômio. E mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso, farei estremecer os céus, isso ainda não aconteceu, e a terra se moverá do seu lugar, e isso vai acontecer na grande tribulação. Capítulo 16 do Apocalipse, haverá um grande terremoto, que o Senhor vai abalar a terra inteira, que ela será mexida, movida e removida, como diz Isaías 24. Esta profecia aqui não se cumpriu ainda, não foi naquela época. Porém, Deus tratava a Babilônia como ela era a nação que dominava o mundo. Deus tratava ela como o império dos últimos dias. É o mesmo espírito, é a mesma treva.
São os mesmos demônios, é o mesmo sentimento dos ímpios, e o castigo será grande e total. Então Deus aproveitava dentro das profecias para aquela época, Ele colocava de propósito mensagens sobre os últimos dias, deixada como um enigma, como um código que muitas pessoas não conseguem decifrar, porque lê como história. Ah, isso já passou, e não consegue detectar o que está sendo falado. E a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha, que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo que for achado será traspassado, e todo que se unir a ele cairá a espada, e suas crianças serão despedaçadas perante seus olhos. As suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Isso aqui sucedeu naquela época. Mas onde eu sublinhei aqui o versículo 10, 12 e 13, ainda não. Eu li lá em Deuteronômio o versículo 62 que diz: e ficareis poucos homens. E ficareis poucos homens. Nós sabemos que em várias épocas, lá em Jerusalém, com o ataque dos assírios, principalmente Babilônia, não é? E os países, foi diminuída o número de pessoas que habitavam em Jerusalém. Mas esta profecia, ela ainda terá um cumprimento assim, mais completo, mais tremendo, na grande tribulação. Esse versículo de Deuteronômio 62, conferindo com Isaías 13:10, veja, eu vou ler os dois versículos, porque está aqui no papel, eu vou emendar os dois versículos. Eu vou ler o Deuteronômio 28, 62 e Isaías 13:10. E ficareis poucos homens, em lugar de haver sido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não destes ouvido à voz do Senhor teu Deus, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá em sua luz. 12. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Deus trará tantas calamidades nos céus, nas estrelas, no sol, na terra, mais do que as nações vão fazer com as pessoas aqui na terra mesmo, que o número de gente sobre a terra ficará tão resumido, que o homem será mais valioso do que o ouro, do que a prata. O ser humano será mais valioso. Os que sobrarem, os sobreviventes, serão de grande valor. O Senhor disse aqui que Ele vai fazer com que o homem se torne mais valoroso do que o ouro fino de Ofir, daquelas regiões, como está escrito aqui, por causa da destruição global, das coisas que sobrevirão ao mundo. Pois quando a humanidade se sente segura pela tecnologia, pela ciência que está avançando, a soberba do homem, o pecado, fará vir sobre a humanidade os juízos de Deus. Porque o ser humano tem mexido, ofendido, provocado ao Senhor. E o Senhor, em recompensa ao mal, para destruir o mal, porque o homem dá lugar aos sentimentos diabólicos. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Há muita vaidade pairando na mente e no coração das pessoas. E as pessoas não se humilham diante de Deus. Então Deus vai descarregar todas as profecias que desde o início Ele vem falando, avisando o povo que haveria um tempo de uma grande tribulação sobre o mundo. Nessas profecias do Velho Testamento nós encontramos então os segredos de Deus. Existem outros segredos, mas como nós lemos no livro do Apocalipse, aqueles segredos que o Senhor falou para João, que ele viu ali quando o anjo ia tocar a sua trombeta, ali está falando do segredo de juízo, de castigo, que João depois vê que é finalizado em Apocalipse 11, versículo 15. Mas vamos continuando
a observar estas profecias. Por exemplo, nós lemos aqui em Isaías: porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer. Vamos ver como Jesus relata isto? No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29. Todos acharam? Eu vou ler, irmãos, por causa do tempo. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois, no final da grande tribulação, irmão, Jesus não vai vir agora no arrebatamento aparecer na nuvem para todo mundo ver, como já foi feito vários hinos. Eu verei Jesus vindo na nuvem do céu, não sei o que. Isso tudo é errado, irmão. Jesus, ao arrebatar a igreja, não vai aparecer visivelmente, simplesmente vai haver um desaparecimento dos crentes santificados. Não se engane, só vai subir os crentes santificados. Está lá em Hebreus 12, 14, todos já sabem: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui então nós vemos escrito: e logo depois da aflição daqueles dias, no final da grande tribulação, o sol escurecerá. Olha aqui, ó. Olha a profecia que eu estou mostrando para vocês lá em Isaías, hein? E vou para Zacarias, irmão, tem muita coisa. Se eu fosse mostrar, irmãos, o tempo não daria. Hoje eu estava estudando e falei: Senhor, tem muita coisa maravilhosa. É assunto que dá para pregar muitas horas. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Glória a Deus. Irmãos, não foi isso que nós lemos, irmãos? Não foi isso que nós lemos? Olha, irmãos, vou ler aqui, estou com um papel aqui, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. Esta profecia no tempo de Babilônia não aconteceu. O Senhor, quando falou para a Babilônia naquela época, Ele já estava falando contra a Babilônia, que é o mundo. A Babilônia mística do Apocalipse é o mundo. É o mundo fortalecido pela política, pelas religiões, entre aspas, falsas religiões, e pelo comércio. O Apocalipse 17, 18 e 19 fala sobre a queda de Babilônia em 3 etapas. Ela cai religiosamente, ela cai comercialmente, e no 19 ela cai politicamente com seu exército. Então, quando Jesus disse isso, Jesus estava falando do finalzinho, porque no final da grande tribulação a destruição já está sobre a terra de uma forma desoladora. Quando Jesus aparecer no céu, vai ser um sinal inconfundível, porque a terra estará numa escuridão espiritual e numa escuridão natural. Não haverá sol, nem lua, nem estrelas e nem energia na face da terra. Irmãos, aprendam para depois ficar me perguntando, porque vocês precisam gravar isso. Eu sei que é muito texto, mas é necessário, irmãos, não é? E a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu, então, depois que isso acontecer, essa imensa escuridão, então aparecerá no céu. Jesus não vai aparecer no céu agora. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Os ímpios sobreviventes da grande tribulação, que estiverem cada um em seus países, verão esta glória de Jesus Cristo vindo com grande poder, com os santos para reinar 1000 anos sobre a terra, aleluia. E os anjos do céu, os céus serão iluminados, irmãos, com a potência da glória do Senhor, aleluia. E o Senhor não desce rapidamente sobre a terra. Outro detalhe que Deus, olha, irmãos, eu dou glória a Deus, porque eu não aprendi nem em seminário, nem com pastor nenhum, nem ninguém, foi Deus que me revelou. Se outros sabem, glória a Deus por isso, mas Deus revelou a mim. Eu falei: Senhor, como é que as pessoas, vai dar tempo das pessoas ver o Senhor, todas as nações, se a terra é um globo, e tem pessoas que moram em outra parte da terra, onde está escuro, ou seja, noite. Mas o Senhor me fez entender lá em Zacarias 14, vocês
aqui alguns irmãos não sabem, mas outros daqui já sabem. Vamos para Zacarias, por favor, rapidamente, para nós termos a oportunidade de concluir isso. Zacarias 14, irmãos, sejam rápidos, aleluia. Versículo 5 em diante, que diz: e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor, aleluia, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor, aleluia. E acontecerá, aqui está o mistério, e acontecerá, aleluia, naquele dia, que não haverá preciosa luz. Olha a outra profecia: não haverá preciosa luz, não haverá luz, irmãos. Isso para mim é um tesouro do céu, glória a Deus, aleluia. Eu não sei como vocês recebem isso, irmãos. Isso aqui não tem dinheiro que pague para mim. Para vocês eu não sei, mas para mim não tem dinheiro que pague. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. É o sinal do Filho do Homem. Um dia conhecido, porque será um sinal do Filho do Homem, conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Ué, o que é isso? Nem dia, nem noite será? Vamos lá. E acontecerá que no tempo da tarde, na hora da tarde, haverá luz. Aí Deus me revelou que não vai haver noite nem dia, porque o clarão do Senhor Jesus é a glória do Senhor. Jesus não vai descer rapidamente, Ele vai parar no céu, aleluia. Enquanto a terra gira, enquanto as horas passam, tudo é dia, não tem noite. Não tem luz da terra, não tem luz do sol, não tem luz nenhuma, mas tem a luz do Senhor Jesus. É um dia conhecido do Senhor. No final da grande tribulação será um sinal inconfundível, porque haverá uma escuridão global. A destruição prescrita em todas as profecias, e no livro do Apocalipse, e também no Apocalipse 18, em que os comerciantes vão lamentar, porque Deus vai arrasar a terra. O grande terremoto que está previsto, que alguns cientistas já falaram que a terra vai sofrer um enorme terremoto. Esse terremoto está escrito em várias profecias. A Bíblia diz que nós lemos que o Senhor vai mover a terra do seu lugar. Em Isaías 24 diz que a terra será movida e removida. Ela vacilará como ébrio. E a Bíblia diz que esse terremoto nunca houve desde o princípio do mundo. A magnitude da potência, do poder desse terremoto será tão grande que o Senhor revelou para João que as cidades das nações vão ser demolidas. Irmãos, as cidades das nações serão demolidas. Ele disse que as ilhas vão desaparecer. Apocalipse 16. Ele disse que as montanhas vão desaparecer. Tão grande que será esse terremoto. E é possível, irmãos. De acordo com um grande tremor, as pedras elas podem ser balançadas de tal forma de racharem e caírem e virarem pedras menores e as montanhas desaparecerem. Por isso que será uma destruição tal que Jesus diz que os homens vão desmaiar de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Aleluia. Irmão, segredo de Deus que Ele falou aos seus servos profetas. O que está em Zacarias aqui é um segredo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos falar sobre os céus, a terra. Lê o versículo 10. Versículo 10 de qual capítulo? Zacarias. E toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon. Esta profecia fala do que vai suceder na superfície da terra. Ela está relacionada ao Apocalipse. Quer ver uma coisa? Leia comigo de novo, versículo 10 de João Carlos, aí pediu. Toda a terra em redor, Zacarias 14, 10. Toda a terra em redor se tornará em planície. Isso é literal mesmo. Agora veja como o Apocalipse fala. Não vai ficar plano com a destruição das montanhas. Apocalipse 16, abre rapidamente. Está escrito assim, versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grandes vozes do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos. Ao mistério, ao segredo se cumprindo aqui. E um grande terremoto
versículo 18, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. As cidades caíram, as ilhas fugiram, e os montes não se acharam. Então, quando nós lemos em Zacarias 14:10, toda a terra em redor se tornará em planície. Irmãos, pode até ser que será uma parte da terra, não sei, mas que vai acontecer, isto vai. A terra ficará plana para um propósito imenso, para habitar as pessoas que virão com o Senhor e as que vão nascer durante 1000 anos sobre a terra. Os sobreviventes da grande tribulação, tanto de ímpios, aqueles que vocês leram comigo em Mateus 24, e as nações da terra vão lamentar, marcada com chifre, marcada com o sinal da besta, vão lamentar porque virão Jesus vindo com poder e grande glória. Aquele Jesus que eles blasfemaram, que eles diziam que o povo era fanático de seguir Jesus, que Jesus não existia, que é invenção de religião. Então eles vão lamentar porque estão perdidos. Mas essas pessoas não serão fulminadas por Jesus nem pelos seus anjos. Elas vão viver aqui durante esse período e vão casar entre si, vão procriar, vão encher a terra de gente perdida. Isso é um grande segredo que eu não posso ficar falando para todo mundo, mas só vai nascer entre eles perdidos. Já vem lá de trás algo que muitas pessoas não entendem, e Deus não tem revelado, nem vai revelar. Mas entre o povo de Deus também vai ficar gente, crentes e judeus vivos no corpo físico no finalzinho da grande tribulação, como nós mostramos semana passada, como na sacudidura da oliveira. Nós mostramos na profecia de Isaías, tem 2 passagens de Isaías que fala, ficarão 2 ou 3 azeitonas nas pontas de cima, 4 ou 5 nas pontas de baixo. Significa que Deus vai sacudir tanto a terra que vai ficar poucas pessoas, poucos homens preciosos para Deus, porque com esses homens cristãos que não foram marcados com o sinal da besta, muitos no osso e na pele, porque não terão muita coisa para comer, essas pessoas serão restauradas. Jesus dará ordem aos seus anjos para recolher esses escolhidos 4 cantos da terra que ficarão sobreviventes, vai levá-los para Jerusalém, junto com os outros irmãos que vieram em glória, mas estarão também no corpo de carne. Porém, os irmãos que vierem com Jesus na glória não vão se casar mais. Mas essas pessoas que não receberam o sinal da besta e ficaram vivas, não foram mortas pela besta e seu exército, essas pessoas salvas vão casar entre si e vão procriar e vão encher a terra, e haverá muitos salvos, como eu disse, para cumprir a profecia de Isaías 65, que diz: não terão filhos para perturbação, mas serão benditos do Senhor. Não plantarão para que outros roubem e colhem, não edificarão para que outros roubem e habitem. Então, irmãos, há muitos segredos e profecias relacionadas sobre esse tempo de terror, e para muitos é um tempo maravilhoso, porque o Senhor tirará os seus filhos para não passarem por isso. Existem muitas religiões evangélicas, inclusive pastores, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, que nós seremos arrebatados lá no finalzinho, ou no meio da grande tribulação. Isso não existe. Além das revelações, do que está escrito na palavra, Deus tem dado em sonhos, em visões, há pessoas que não são cristãs, sonhando com o arrebatamento, e elas ficando. Uma vez nós fomos orar por uma senhora que estava enferma, uma senhora desviada. Alguém telefonou lá para casa, era 11 horas, estava ainda preparando para o almoço, saímos, deixamos o almoço, eu e a Lu,
e mais alguns irmãos, fomos ali orando por ela, e o Senhor repreendeu na hora ali a doença, a enfermidade, uma dor imensa que ela sentia na perna. E ela contou para nós, sendo desviada, sendo afastada do caminho, nem sei se ela fez o conserto, que o Senhor mostrou para ela num sonho, uma visão, em que a sua nora, seu genro, perdão, né, e a sua filha tinham sido levados pelo Senhor e ela tinha ficado. E uns homens estranhos tinham ido na casa dela e na casa de muitos crentes, apanhar os crentes para levar para um lugar. E quando ela falava que Jesus ia buscar ela, os homens cortavam ela com navalha. Ela disse que o sonho era tão real que ela sentia aquela dor terrível. E ela dizia que ia chamar o genro dela e sua filha, e eles diziam, e eles já foram. E ela contou muitos detalhes. Quando chegou em determinado lugar, ela viu um pastor sem os olhos, uma outra irmã também de roupas compridas, mas ficou porque os homens diziam que ela tinha ficado porque ela tinha a língua muito grande. E o pastor ficou também e tinham arrancado os olhos dele. Ele gemiu de dor, e ali gemiu de dor, e ela dizia para eles assim, Jesus vai vir nos buscar. E a voz dizia lá dentro do lugar onde elas estavam, vai lá e corta ela de novo, porque falou o nome dele. Ele disse que vinha um homem com a navalha e dava outro corte dela, sem piedade, sem misericórdia, sem nada. Deus, irmãos, ao longo dos anos, de muitos anos, tem mostrado crentes ficando e outros que Deus levou. Essa história de que a igreja toda vai passar na grande tribulação, ou que nós já estamos na grande tribulação, é mentira do Satanás na boca de muitos que se dizem cristãos. Seria injusto Deus deixar o justo que está se santificando com aqueles irmãos que não estão nem aí para as coisas santas de Deus sofrerem as mesmas consequências. Se a grande tribulação, na verdade, é uma segunda chance, e é um castigo de Deus para quem vai ficar aí, para ter a última e única oportunidade para receber a salvação, através da morte. Porque quem recebeu o sinal da besta, sela o pacto em obediência a Satanás, perde a salvação, quem ficar aí. E esse sinalzinho, irmão, está sendo usado no mundo todo, hein? Os irmãos abrem os olhos. Eu não estou falando coisa que nós estamos inventando dentro da religião, não, está do lado de fora, viu, irmão? A palavra já vem nos avisando, mas a coisa vem lá do lado de fora. A coisa não é fácil, não, né? Irmãos, entenderam quantas palavras maravilhosas? Agora eu quero com os irmãos falar sobre que o Senhor Deus, Ele vai fazer coisas na natureza, no céu, na terra, como nós lemos aqui, que o Senhor vai fazer estremecer, né, o céu, e a terra se moverá do seu lugar. Nós lemos aqui Zacarias, nós lemos Apocalipse. Volta novamente aí para o livro de Isaías 13, que diz: por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar. Olha aqui a profecia. A terra se moverá do seu lugar. São segredos que nós juntamos com as profecias que estão lá no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Deus não está brincando conosco. E Deus me levantou não para ficar aqui falando, entrando no ouvido e saindo no outro, meus irmãos, mas para vocês terem a oportunidade de examinar conosco e prestar atenção no que a ciência fala sobre o que está por debaixo da terra acontecendo. Os movimentos. Jesus disse que a terra vai dar os seus sinais como uma mulher dá o sinal quando está grávida, perto de dar à luz à criança. E estamos vendo exatamente isso. A terra ela está dando sinais para nós cristãos, porque segundo as Escrituras, nenhum dos ímpios entenderá. Tem um ímpio na internet que ele colocou assim: caçador de evangelho. Ele fica disputando com um montão de pastor. Caçador de evangelho, fazendo pergunta e fazendo assim, escarnecendo das pessoas e fazendo pergunta capciosa. Simplesmente deletei ele. Já é a segunda vez que ele entra no meu canal. Mas é perda de tempo. A Escritura diz: não lance as vossas pérolas aos porcos. Não tente explicar, revelar algo que é para você, que é para o povo de Deus. Não é para os porcos, não é para os imundos, não é para os cachorros, é para os santos filhos de Deus. Porque
Porque o Senhor diz assim: a vós, ó pequeno rebanho, Deus nos deu a conhecer os mistérios, mas a eles em parábola. Ó Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste as criancinhas, disse Jesus. Torne-se como uma criança, seja humilde como uma criança. Você vai ter grande entendimento na palavra. Deus te dará grande compreensão, coisas que você nem imaginava entender e que existe. Deus vai te dar, Deus vai te mostrar. Aleluia, glória a Deus. Imagine João lá exilado na ilha de Pátio, na Ilha Velha, sozinho. Colocaram ele lá, os romanos, perseguições dos romanos, não é? Perseguindo os judeus, perseguindo os cristãos, crianças, jovens, mulheres. Pegaram João e colocaram sozinho lá no lugar. João lá, orando a Deus, isolado. De repente o Senhor Jesus aparece para ele, começa a mostrar visões dos últimos dias, coisas do futuro. Que maravilha, hein? Já pensou, irmão? Às vezes o irmão não tem muita cultura, não tem muito entendimento, e o Senhor começa a te mostrar coisas grandes, coisas valiosas, que aos doutores ignorantes ficarão com suas faculdades enterrados com a sua cabeça no seio da terra e não vão entender a obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Abra conosco o livro de Ageu, capítulo 2, versículos 6 e 7. Está escrito: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, olha a profecia, daqui a pouco fareis tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. A terra seca é a parte de cima, farei tremer a terra a parte de baixo, o mar, a terra que está no mar, debaixo do mar, e os céus. Ele vai fazer tremer os céus porque as estrelas vão cair. Algumas igrejas já tentaram fazer com que essa profecia tenha sido cumprida, mas na verdade não estão com nada. Porque o Senhor vai fazer cair as estrelas, não é cair meteoro igual estrela, não. As estrelas que vocês veem no final da grande tribulação, vocês não vão vê-las. O sol que vocês conhecem, a lua, se alguém ficar aqui e conseguir ficar vivo, os que estão aqui, vocês vão lembrar de tudo isso. Não vão ver nem essas estrelas, nem o sol e nem a lua. Vou ler de novo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão o desejado das nações, ou coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor. Parece que vai ser tudo uma hora só. Isso aqui, irmão, isso aqui não está cronológico não, hein? Ou seja, acaba de acontecer uma coisa, logo vem outra. Isso aqui são fases que está sendo falado aqui. A destruição da terra, os céus não darão a sua luz, aquela coisa toda. Depois o Senhor fará vir todo o ouro das nações para Jerusalém. Isso vai ser nos 1000 anos de paz. Vamos lá. Não é? E farei vir o desejado das nações, e encherei, no versículo seguinte, encherei essa casa de glória, não é isso? Não é? Meu é o ouro, minha é a prata. É esse desejado das nações que o Senhor vai vir a fazer trazer isso para Jerusalém, o ouro e a prata, porque Jerusalém será cheia de riqueza, porque nós, o povo de Deus, nós vamos ser reis e sacerdotes aqui na terra. Jesus será o nosso supremo general, presidente do mundo, e as nações serão regidas por nós, pelo povo de Deus. Saibam isso os ímpios, quer aceite, quer não aceite. Aleluia. Pode nos destruir agora, destruir nossa carne, pode nos prender, nos amanietar, mas o Senhor nos libertará do corpo físico, e nós reinaremos 1000 anos sobre a terra, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Aleluia. E que Deus tem poder sobre o reino dos homens e constitui sobre eles a quem Ele quer e os dá a quem quer. Aleluia, diz o Senhor. Agora vamos para o livro de Joel. Livro de Joel. Parece que eu tenho 10 minutos. Livro de Joel, capítulo 3, versículo 13 até o 18. Preste atenção, são profecias maravilhosas. Lançai a foice, está falando o dia da ceifa, porque já está madura a seara.
Esta seara aqui não é o povo de Deus não, viu, irmãos? Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Então uma colheita diferente. Isso aqui é juízo. Deus não vai colher aqui ninguém para a vida eterna, aqui é juízo. Multidões, versículo 14. Multidões no vale da decisão. Esse vale da decisão, irmãos, é a grande tribulação, a guerra do Armagedon, as destruições que o Senhor trará sobre o mundo. Porque o dia do Senhor, ó o segredo aqui que ele falou aos profetas. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Aqui está falando estrela, não está falando meteorito, meteoro, seres iluminados do céu, estrelas. Está repetido em várias profecias que o Senhor vai apagar a luz que os homens são acostumados a ver. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém para ouvir a sua voz, e os céus e a terra, ó, tremerão. Os irmãos estão observando quantas palavras repetidas em profecias diferentes, com profetas diferentes? Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aleluia. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão por ela. Isso sucedeu? Já aconteceu? Não está cheio de estranho lá em Jerusalém? Não está cheio de mistura de religião em Jerusalém? Não está cheio de destruição, de atentados? Então a profecia não se cumpriu. Mas Jesus não está falando daquela Jerusalém que vocês conhecem ali, não. Lá no povo de Deus, sim. Jesus está falando de uma Jerusalém que ele será o Davi prometido das Escrituras. Aquele dia o meu servo Davi reinará sobre vós. Davi quer dizer amado, meu servo amado. Amado é Jesus, como o Senhor falou quando Jesus estava sendo batizado. Este é meu filho Davi, ou este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. São profecias, irmãos. Quem vai reinar sobre a terra é Jesus, o Senhor, Rei da glória. Saibam todos, é Jesus, o Senhor, Rei da glória, que reinará para sempre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás será envergonhado, os satanistas serão envergonhados, todas as outras religiões que não adoram Jesus serão envergonhados, os ímpios serão envergonhados, todos os exércitos soberbos que na verdade não creem na palavra serão envergonhados, porque o Senhor nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Só não serão envergonhados aqueles que se humilharem diante do Senhor. É palavra. Podem fechar meus lábios, podem fazer cessar as igrejas, mas o Senhor diz assim: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Ela vai se cumprir, não tem como escapar. Os homens estão fazendo de tudo para desviar as pragas e as catástrofes que a palavra de Deus fala, mas não vão conseguir. O grande meteoro que João viu há quase 2000 anos atrás, que vai cair dentro do mar e vai destruir a terça parte dos navios e a terça parte dos seres viventes, ele vai vir. E não tem bomba, míssil, não tem potência, não tem nação nenhuma que vai impedir isto. Aleluia. Podem apontar todos os mísseis do mundo para o meteoro, Deus vai fazer falhar todos eles, porque Ele vai fazer cumprir a sua palavra. Ela tem que se cumprir, e ninguém poderá impedir. Como disse Jó: ó Senhor, eu sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser estorvado. Aleluia. Diz o Senhor: quem poria sarça dentro de mim? Quem vinha contra mim com fogo ou com espinhos? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu estou em Joel então, irmãos. Glória a Deus. Agora eu quero, nesse livro de Joel, no versículo 18, chamar a atenção aos irmãos desse versículo.
Nós vemos aqui nessa passagem que o Senhor vai fazer tremer o céu, tremer a terra, igualmente como nós vimos em Isaías, não é? Nós vemos lá em Apocalipse, nós vemos também em Zacarias, tem outras escrituras, irmãos. Versículo 18: e há de ser que naquele dia, os montes destilarão mosto. Agora, quando fala naquele dia ou naqueles dias, é claro que é um processo. Depois da destruição vem as bênçãos. Aqui é a parte da bênção, né? E os outeiros manarão leite. Isso significa manarão leite os outeiros, né? A gente fica assim, como é que pode? Os montes não serão destruídos? Mas que montes são esses, não é? Destilarão mosto, não é? Irmãos, há muitos assuntos da palavra do Senhor que nós recebemos como literalmente, como está escrito. A destruição dos montes é a destruição dos montes. Mas em outras escrituras, montes representam o Senhor. Monte de Sião representa a igreja. Daniel, quando a pedra foi cortada sem mãos e lançada no pé da estátua, e ela cresceu, se fez um grande monte. Então, se lá diz que os montes, João não viu os montes, então esse monte aqui não é uma montanha de pedra. Porque nas escrituras também, montes são elevados, também é chamado de montes. Montes baixos, quase que planos, não é? E montes também são referência ao Senhor Jesus e à igreja. Monte Sião. E os outeiros manarão leite. Presta bem atenção, como é que aqui é assunto espiritual. E todos os rios de Judá estarão cheios. É claro, irmãos, em relação aos rios, à planície, às fruteiras, nós sabemos que diz lá em Isaías 11 que o leão comerá palha como boi, não é? Haverá uma fartura na terra, não haverá bichos roendo os alimentos, não haverá destruição. Isso não tem como escapar. E sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Irmãos, vai sair uma fonte da casa do Senhor. Se nos 1000 anos de paz haverá cristãos que vieram com Jesus já fora de morrer, e haverá os cristãos sobreviventes da grande tribulação, esses cristãos sobreviventes da grande tribulação, já pensou em ir na casa do Senhor, ter que passar por água que está saindo de dentro da casa? Ou será que vão entrar descalço e a água ela é ralinha, depois ela se torna um grande ribeiro? Não é? A imaginação ao pé da letra é assim. Mas que águas são essas? Essas águas aqui, que está nessa profecia aqui, é as mesmas águas que está em Ezequiel 47. E é as mesmas águas que está em Zacarias 14:8. Você não está com a Bíblia aberta não, mas eu estou aqui, ó. Zacarias 14:8 diz: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas. Joel diz que vai sair água da casa do Senhor. Zacarias também diz que vai sair de Jerusalém águas vivas. Metade delas vai se tornar 2 águas, ó. Metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. Aí os irmãos indo para Ezequiel 47, vamos observar que estas águas estão repetidas aqui. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, ó, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Agora versículo 8 e 9. Então disse-me: estas águas, aqui está no plural porque ela se divide, são águas, 2 ribeiros. Tem Bíblia que não põe 2 ribeiros, mas é 2 ribeiros. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entrando no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão sararão. Aqui diz saudável, porque eu copiei da Bíblia online.
E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, aqui está estes rios, estes dois ribeiros, né, sararão e viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saradas, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. É a palavra e o Espírito Santo. O povo de Deus será todo mundo sarado, abençoado, não haverá necessidade de nada, porque o Espírito de Deus, sem interferência, estará no meio do povo. E a palavra do Senhor sairá de Jerusalém para cumprir também o livro de Isaías, capítulo 2. Vamos lá, rapidamente. O tempo não dá mais não, mas olha, ficou aqui passagem para ler, mas vamos ficar com essas aqui, porque o tempo foi embora. 2:2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes, se exaltará, se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ela todas as nações convertidas, é claro. E virão muitos povos, e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine, o que concerne, aleluia, aos seus caminhos, não é? E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá água. A lei. Envia água só para despertar, né? E de Jerusalém, a palavra do Senhor, a água. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isso será nos 1000 anos de paz, porque não haverá mais guerra. E de Jerusalém então sairá essas duas águas, que vai sarar todo mundo, porque eles vão aprender. Vinde, vamos subir à casa do Senhor, para que nos ensine o que é concedente à sua lei. E lá, quando chegar lá, as águas estarão correndo. Quer dizer, a palavra de Deus. Todos que forem em Jerusalém, Jesus estará lá ensinando como ele fazia com as pessoas, e as pessoas ficavam ali ouvindo, 2, 3 dias ouvindo, sem se importar até com a comida. É assim que vai ser. Viu como é que está cheio de segredos de Deus? Só que eu estou estudando o segredo do Apocalipse, que são juízos, ais, para cumprir a profecia. Olha, irmãos, ficou aqui um pedacinho, né? Isaías 34, 1, 2, 3 e 4. Olha, o tempo já foi embora, mas graças a Deus que o Senhor nosso Deus está conosco. Posso ler? Chegai-vos nações para ouvir, e vós povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude. O mundo é tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o seu exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e os montes se derreterão com o seu sangue, e todo o seu exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro. Amém?